Eu gostaria de estar relatando um sonho que o Eterno me concedeu. Vou começar contando como que começa o sonho num lugar onde parece um ginásio, talvez uma quadra, eu não sei, mas era um lugar fechado, era um lugar bem grande. Eu começo no sonho entrando com um carro e parece que tá um mover de solidariedade, onde as pessoas estão indo lá para recolher doações. Eu estou numa fila e é a minha vez de poder estar ali adquirindo a doação. No sonho eu vejo assim que eu estou recolhendo roupas. Eu vejo roupa de adulto e roupa de criança. E no momento do sonho eu estou ali separando roupas de criança. Já tem um montão de roupa separado de adultos, como se eu já separei para mim ali. E tem uma mulher lá nesse sonho, ela tá me ajudando, ela tá me auxiliando. É como se ela é uma colaboradora ali onde tá distribuindo as roupas. E ela começa a me mostrar roupa de criança, ela começa a me mostrar muita roupa mesmo, é muita roupa. É uma pilha de roupa que ela tá separando pra mim e levar pra mim. Até então, nesse momento, depois eu percebo que já tô como se fosse na rua da minha casa aqui. Aí nessa rua são outras três casas que também está nesse mesmo mover de estar distribuindo doações de roupa. Então, nesse primeiro momento, onde eu já separei roupa de adulto e roupas de criança, agora eu já começo a ir para outras casas para ver se tem mais alguma coisa que eu venha querer adquirir desses outros pontos de doação aqui na rua. Aí eu caminho, vou para frente e aí eu observo que não tem mais nada que eu venha querer obter. Aí eu me lembro, né, que as minhas coisas ficou lá naquele ponto inicial da onde eu comecei, né, a recolher as coisas lá com aquela mulher que me ajudava. E aí na minha memória assim, no sonho, eu lembro assim, gente, as minhas coisas tá lá atrás. Eu preciso voltar para pegar minhas coisas, senão as pessoas vão pegar minhas coisas. E nisso parece que vem uma ideia de Deus assim para mim poder me ajudar naquele processo de recolher as coisas. Aí, como se vê no meu coração, pega uma bolsa, né? Pega uma mala da doação aí. Eu não precisava de uma mala, não precisava de uma bolsa. Mas Deus colocou no meu coração de, pega uma bolsa e coloca suas coisas dentro e vai pra sua casa. Aí eu vou e eu vejo nitidamente, claramente a bolsa. A bolsa é uma bolsa nova, uma bolsa bonita, uma bolsa grande. Aí eu vou para pegar essa bolsa, eu pego com o meu braço esquerdo, quando sem olhar, assim, eu sei que a bolsa ali, eu pego assim, eu puxo a bolsa. No que eu puxo a bolsa, eu sinto um tranco no meu braço. Aí eu puxo de novo. E aí eu sinto outro tranco. Aí quando eu olho, já não é uma pessoa que tá ali, é um bicho mesmo. Vou falar que é demônio mesmo. É uma criatura horrível, um demônio. E ela já vem me atacando, ela parte para cima, assim, com os dois braços, como se quem quer me devorar, quem quer consumir a minha carne. E eu largo a bolsa e corro. E quando eu olho um pouco mais adiante, assim, eu vejo vários outros semelhantes a ele vindo e vem numa fumaça vermelha, parece um poeirão enorme, parece que tá vindo um batalhão que faz um poeirão. O poeirão ele é uma cor rosada, vermelha, e eu vejo vários demônios dentro desse poeirão, dentro dessa massa, dessa nuvem. E eu vejo assim, os demônios são vários e eles vêm com os dois braços assim, igual o zumbi mesmo, que vem assim, com os dois braços assim, com as garras para agarrar qualquer um. E a visão que eu vejo assim quando eu tô no sonho eu vejo assim eles do peito para cima, eu não vejo perna, nada disso. Eu vejo só assim no meio do poeirão, eu vejo só do peito para cima e os braços assim vindo para cima mesmo. E são vários, é uma nuvem de demônio. Essa nuvem ela toca no chão, ela é do chão até as nuvens. Ela é enorme, ela é imensa. E nisso que eu saio correndo, no desespero, eu nem olho para onde eu tô indo de tão desesperada que no sonho eu me encontro. E aí parece que eu caio de um penhasco, ou eu pulo de um penhasco tentando escapar daquele que puxava a bolsa, que vinha na minha direção e corria atrás de mim. Eu pulava, nisso que eu pulava, restava a mim apenas a segurar num pedaço de pau que estava lá no meio do penhasco. Eu segurava assim para não cair ladeira abaixo, ficava pendurada. Só que ainda assim estava vindo aquele poeirão, aquela nuvem de demônios e não tinha o que eu fazer, não tinha. No sonho assim até se fosse possível voar para escapar, mas não era possível. Então ali eu era realmente consumida pelaquela nuvem, não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, não dava para fugir, não tinha o que eu fazer. Aí eu era consumida nessa perspectiva. Aí depois, numa outra situação, a minha perspectiva mudava.
Lembra lá do sonho, né? Que começou eu lá com aquela mulher recolhendo as roupas. E lembra que eu tava indo lá pra frente para outros pontos de doações. E aí eu lembrava, minhas coisas estão lá atrás, né? Então, nessa perspectiva, nessa outra fase da visão, eu já não voltava para trás para pegar minhas coisas. Eu já via de longe aquele poeirão, eu já via de longe aquelas pessoas correndo desesperadas, eu já via de longe, então eu não tinha a necessidade de voltar para trás para pegar minhas coisas. Eu já entendia que estava vindo algo devastando e consumindo e quebrando tudo. E aí eu olhava para frente. E nisso tinha uma criança comigo. Eu pegava essa criança, eu colocava ela na minha frente. E aí eu pegava um pedaço de pau, parecia um cajado mesmo. E a criança também pegava um cajado, parecia que eu já sabia o que estava acontecendo e o que eu tinha que fazer. E aí eu colocava essa criança na minha frente e aí eu corria e eu falava pra criança: vai, corre, corre, corre. E eu estava pronta com aquele bastão para poder tirar do meu caminho qualquer coisa com aquele bastão e se fosse possível, bater em qualquer pessoa que entrasse na minha frente com aquele bastão, eu estava disposta a quebrar tudo e arrebentar tudo que fosse entrar no meu caminho. E o meu intuito era ajudar aquela criança, era fazer com que aquela criança não fosse deixada para trás e aquela criança fosse, através de mim, guiada para um lugar seguro. Era proteger aquela criança e guardar aquela criança. E o engraçado é que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele me concede a interpretação do sonho agora gravando esse áudio. Eu, nesse sonho, represento o anjo do Senhor. Essa criança é a alma que o Senhor vai trabalhar a salvação através do anjo, para o anjo conduzir até o canal do Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Então, nesse sonho, Deus está me concedendo a interpretação agora. Eu estou representando o anjo do Senhor que vai guiar essa criança. E o bastão é realmente eu tô ali para fazer o possível e o impossível para ajudar essa pessoa a sair dessa situação, para ela ir para um lugar seguro, para ela poder acessar o canal. Agora, saindo agora dessa interpretação, qual o Senhor Deus concedeu agora, em tempo real, agora eu vou para o sonho. E eu falava com essa criança, vai, corre. E essa criança estava descalço. E como a gente estava num ambiente de doação, então se ela quisesse pegar um chinelinho ali, qualquer coisa, ela pegava e corria. Só que quando ela ia para pegar o chinelo, eu pegava o bastão e batia nela assim, que era para ela largar aquilo. E eu falava: larga isso, menina! Corre! É para correr! Corre! Aí o Senhor Deus me concede novamente a interpretação através do anjo. O anjo vai fazer de tudo para você não sair do caminho que ele está te guiando. Ele vai trabalhar o que tiver que trabalhar e ele vai te conduzir no caminho que você tem que andar até você chegar no lugar onde você deve chegar. E, de novo, essa criança, de novo, mais pra frente, ela via outro chinelinho, ela ia de novo pra pegar esse chinelo e colocar no pé, porque ela tava com dificuldade pra correr, porque ela não tava conseguindo correr, porque ela tava descalço. E, de novo, ela tentava pegar outro chinelinho. E eu falava: menina, larga esse chinelo! E eu batia assim, como se fosse ou no chão ou na mão dela, não sei, pra ela não pegar o chinelo. E ela continuava no caminho, ela continuava correndo. Aí mais pra frente, assim, eu via lá de longe um chinelinho, parece que o chinelinho até brilhava. Aí eu colocava no pé da criança, ou seja, eu acredito que o anjo do Senhor vai ajudar essa pessoa a conseguir sim a sair dessa situação para um lugar seguro onde Deus vai conduzir essa alma. É, Aí, de repente, na visão, eu via assim, ó. É, Quando eu olhava para trás, eu via o poeirão vindo, consumindo tudo, bagaçando tudo, arrebentando tudo. Não tinha o que fazer, não tinha como escapar. Se caísse, morria. Se desviasse o caminho para a esquerda, a fumaça ia alcançar e ia devorar mesmo. Eu entendia que eu tinha só que correr para frente, para frente, para frente. De qualquer forma, de qualquer jeito, a saída era continuar correndo sem parar, porque se eu parasse um minuto, eu ia cair, eu ia tropeçar, e eles me iam alcançar. De qualquer forma, eu seria alcançada. Era só para correr para frente, para lugar nenhum. É... E nisso veio uma palavra para mim, quando que eu estava nessa situação, mas depois eu falo para vocês qual que é a palavra. Aí depois eu via várias outras pessoas correndo também, desesperadas. Quando eu olhava para frente, tudo normal. O sol brilhando, as árvores tudo bonito, maravilhoso, os prédios em pé, as casas em pé, tudo normal. Mas quando eu olhava para trás, era aquela bagaceira, aquela nuvem regaçando tudo. E parece que quando eles passavam, nada ficava em pé. Não sobrevivia nada e não sobrevivia ninguém. O mundo já não era mais o mesmo. Era tudo destruído. Era um deserto mesmo, assim. Vinham para consumir tudo. Não parava nada em pé, não parava nada mais igual. Era como se viesse uma máquina demolindo tudo, demolindo tudo. Não ficou nada em pé, não parou nada em pé e não sobreviveu ninguém. De repente, no sonho, acabou tudo, assim, tudo se sumiu. Aquela nuvem sumiu, desapareceu.
é, não sei o que que aconteceu. Simplesmente não estava mais naquela situação. Aí eu simplesmente entrava num carro, mas eu continuava naquela mesma intenção. Corre, corre, corre. Muita gente voltou para trás, muita gente voltou pro caminho de onde elas vieram, né? Voltaram para as casas delas lá, voltaram para trás. Mas eu sentia que eu não devia voltar para trás. Eu devia continuar o caminho que eu tinha que seguir, continuar indo para frente. E eu pegava o telefone para ligar para alguém, mas eu não sei, né, para quem que eu ligava, nem se eu ligava mesmo, eu não sei, eu sei que eu pegava o telefone e dentro de mim eu sabia que eu tinha que ir para algum lugar. Agora, que lugar era esse? Eu não sabia, mas eu tinha que ir para esse lugar. Algo me dizia que eu tinha que ir para determinado lugar. Como chegar nesse determinado lugar? Eu não sei que lugar que era esse, mas é como se eu sabia que como chegar lá. De alguma forma eu sabia como chegar lá, apesar de eu nem saber para onde eu estava indo. E eu sabia que quando eu chegasse nesse lugar, chegando lá, eu ia saber o que estava acontecendo e o que eu tinha que fazer. É como se a resposta estava nesse lugar, apesar de eu não conhecer e não saber que lugar é esse. E dentro de mim tinha aquela sensação assim, que eu tava ali correndo com aquele carro na direção reta, 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 e não desviava nem para esquerda nem para direita, só ia reto, 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 porque veio de trás de mim aquela situação toda. Mas dentro de mim eu entendia e eu sabia que aquela nuvem de demônio, ela veio de lá de trás e eu tô correndo reto, mas eu pensava, gente, essa nuvem de demônio veio de repente. E eu pensava assim, ela pode vir de qualquer lugar. Dentro de mim eu sabia que ela podia tanto vir da frente, pro caminho que eu tava indo, ela podia vir da minha frente, ela podia vir da minha esquerda e da minha direita, ela podia vir de qualquer lugar e a qualquer momento, porque ela veio de forma inesperada. Então eu sentia dentro de mim que aquilo ia acontecer de novo e eu não sabia de onde ia vir. Mas eu sabia que eu tinha que ir para esse lugar onde eu estava sentindo que eu tinha que ir, apesar de eu não saber que lugar era esse e nem como chegar lá, mas eu sentia como se de alguma forma eu sabia. Aí eu torno a dizer, o que eu estava sentindo ali na hora é para confirmar o que o Espírito Santo sempre fala. O Senhor Deus me faz entender dessa forma, que o anjo do Senhor, ele vai me levar para onde eu tiver que ir, e o anjo do Senhor, ele vai me guiar até o canal. Apesar de eu não conhecer e eu não saber o caminho, de alguma forma, ele vai me conduzir, ele vai me guardar e ele vai me ajudar a chegar até onde eu tenho que chegar, para mim poder ter acesso ao canal e pelo canal eu ter a informação necessária para poder estar adquirindo a palavra para minha salvação, dando a vida pelo canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, e assim ser salvo. Então, assim, mas assim, como é que eu posso definir essa sensação que eu senti com relação ao anjo do Senhor me conduzindo? Para mim, a forma mais correta que eu posso definir esse sentimento é um sentimento de instinto de sobrevivência. Falava mais forte que eu e falava mais alto que eu. E não tem como renegar isso. Não tem como você fugir dessa sensação. É muito forte, não tem como você desobedecer. Porque é automático e natural, porque parece que você está fazendo aquilo para sobreviver. É verdadeiramente um instinto de sobrevivência que vai te tomar e você vai ser tomado por essa força e vai ser conduzido. E eu creio que isso não vem de você, vem de Deus, através do anjo do Senhor. E agora, para completar, quando que estava tendo esse sonho, que eu estava já dentro do carro e eu sabia que tinha que ir para tal lugar, eu acordava. Quando eu falo acordava, eu não acordei do sonho. Tipo assim, eu acordei na carne, assim, eu acordei, tava dormindo e eu acordei, eu despertei. Nesse despertar, eu já entendi que eu tava tendo um sonho e Deus estava falando comigo. E mesmo acordada, eu ainda estava tendo a visão. Então, ou seja, não foi um sonho, foi uma visão. E eu estava ainda nesse sonho, ainda estava nessa visão. Então, enquanto eu estava na visão, eu ainda estava assim absorvendo a informação que Deus estava querendo me trazer e analisando todo o cenário ali, que realmente era um cenário de destruição e não vai sobrar ninguém de pé. Então, o que eu tenho para dizer com relação a isso é que qualquer pessoa que não tiver acesso ao canal, que ficar de bobeira na rua, vai morrer. Não tem pra onde escapar, não tem pra onde correr. E ainda que você se esconda na tua casa, em qualquer lugar, o demônio vai até você. Não importa. Se você não tiver no canal que o Senhor está providenciando, canal Espírito Santo Ministra, canal Azeite na Lâmpada, você vai morrer. Vai morrer e vai pro lago de fogo, porque para você não tem salvação. Porque morrer todo mundo vai. Não tem como fugir da morte nessa hora. Mas a questão é, vai morrer de forma sábia, morrendo por amor a Yahushua e sendo salvo dessa maneira, ou vai morrer e escolhendo Satanás? Vai morrer e lago de fogo? A escolha é sua. De qualquer forma, você vai morrer. Não tem pra onde correr, não tem o que fazer, não tem pra onde fugir. Essa é a verdade. E aí eu lembro que quando eu tava já acordada, desperta, já no sonho, eu sentia, e eu começava uma oração, porque eu já estava consciente agora. Então, na visão, eu já começava a falar com Deus ali. E eu já estava consciente, e eu sentia que ele queria me levar para ver outras coisas. Eu sentia que ele queria pegar ali, daquela visão,
como se fosse a minha alma lá, consciente, em tempo real lá, sabe? É como se eu sentia que ele queria pegar a minha alma daquela visão ali e me levar para outro lugar. Dali me levar para cima, lá onde estão as estrelas que dizem que é o universo. Me levar para esse lugar, para me mostrar o que estava acontecendo lá. Só que eu não consegui dar acesso a Deus para terminar e concluir a visão. Mas mesmo assim, quando eu acordei, né? Aí a gente sabe que tem todo o mover do Espírito Santo, todo o trabalhar do Senhor, através de visões e tudo mais. Ainda assim, na oração e interpretação de línguas, o Senhor Deus me concedeu, né? Ver o resto, né? Através da visão e interpretação de línguas. Aí realmente eu vi as estrelas, como a palavra diz que as estrelas iam cair, eu vi elas despencando lá de cima desse lugar preto, assim, que aqui é pra gente tudo preto, né? As estrelas lá no céu caía e eu via, assim, o céu, as nuvens toda preta, e é como se tivesse um buraco por onde esses demônios entravam, são demônios mesmo, eles entravam e esse fumaceiro vinha lá de cima mesmo, assim, se espalhava, assim, sabe? Se espalhava como um vapor mesmo, como uma nuvem mesmo, e ela tocava até o chão, os demônios pousavam no chão, outros voavam, eram demônios mesmo, eram espíritos mesmo, os gafanhotos. E aí, quando eu acordei de tarde, o Senhor me lembrou que no sonho ele falou comigo uma palavra. Lembra que eu contei aqui no sonho que eu falei assim, ó? Quando eu olhava pra frente, tava tudo normal, tudo bonitinho, tudo ok, não tava acontecendo nada. Mas quando eu olhava pra trás, tava vindo assim, regaçando, acabando com tudo. Aí Deus me lembrou de uma palavra e tá escrito lá no livro de Joel. Tá dizendo assim, ó: diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada ali escapará. E é verdade. E aí fala assim mais, ó. Aí quando eu comecei a ler, quando eu acordei, tá dizendo assim, ó: a sua aparência é como a de cavalos e como cavalheiros. Sim, correm, assim correm como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra subirão aos muros. Marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. E realmente, irmãos, era assim, uma linha reta perfeita. E vinha aquela nuvem, consumindo tudo, invavante. Nada vai para eles, nada, nada, nada. Nem Deus. Porque como a gente já leu, é para cumprir a palavra do Senhor. Não tem como fugir e não tem como escapar. A partir do momento que você entrar em contato com essa fumaça, você já está morto. Essa é a verdade. Não tem o que eu dizer diferente disso. E no dia seguinte, quando eu fui dormir, eu não cheguei nem a estar dormindo, mas eu fechei os meus olhos e aí o Senhor já começou a me mostrar como se eu já estava dentro de uma casa e estava olhando pela janela, olhando para fora da janela. Irmãos, quando fala para não olhar pela janela, realmente, irmãos, obedece, não olha para fora da janela. Eu via vários demônios, vários demônios. O cenário era uma janela grande de vidro e lá fora tinha assim como se fosse, pode ser um pasto ou um lugar gramado, só que é onde o mato tá seco. E tinha vários demônios ali parados. E eles ficavam olhando para a casa onde eu estava. E eles ficavam assim, num posicionamento assim de quem tá me esperando sair da minha casa. Eles estavam ali parados, apenas olhando para casa, porque eles sabiam que uma hora e outra ou eles iam entrar ou eu ia sair para fora, porque tem o tempo determinado para que você se encha da palavra. Então, se você não usar com sabedoria o tempo que Deus te deu para se encher e pela palavra você se capacitar a dar a sua vida, o tempo vai acabar. Eles vão entrar e vão acabar com a sua vida. Essa é a verdade, se assim você não estiver pronto e preparado. Então, eu via vários demônios, e eles eram na cor vermelha, e tinha uns que estavam bem perto da janela, só observando, olhando para mim, e eu olhava para eles, e eles olhavam para mim. E aí até que eu tomei uma atitude, uma reação e fechei as janelas e fechei tudo. Mas mesmo assim, o aconselhamento é não olhar, porque sim, vai deixar você um pouco assim atrapalhado. É bom não olhar. Tentar descrever assim para vocês entenderem o posicionamento desses demônios, porque eles não estão preocupados quanto tempo vai levar. Eles sabem que vai tocar a mão em você de um jeito ou de outro.
Eles vão pegar você, já tá determinado, tá escrito, eles vão conseguir fazer isso. Então eles não vi eles com pressa. Sabe como que eu vi eles? Eu via assim dois demônios, cada um tem a janela, um na esquerda e um na direita. Eles estavam apoiados assim, o braço na parede assim, sabe? Assim, numa pose de quem tá esperando mesmo. Tinha outros que estavam lá no meio do mato assim. O mato não é grande, é um mato curto assim, sabe? Até pelo menos vou dizer assim no joelho, nessa altura. Sabe aqueles garfos que os fazendeiros usam assim pra sei lá, Pegar feno. pegar feno, como eu não disse aqui. Eu via, tipo assim, ele realmente parado, assim, escorado nesse garfo de pegar feno, assim, igual um fazendeiro mesmo, assim, faltou só apanhar o matinho na boca, assim, e o chapéuzinho pra esperar mesmo, porque eles realmente estavam esperando. Outros, assim, tipo, parados, posicionados com a mão na cintura, assim, esperando, sabe? Eles sabiam que você ia sair ou que eles iam entrar, que era só questão de tempo. Então, eles sabem também que tem um tempo. Não é só a gente que sabe, mas eles também sabem. Então eles vão esperar porque eles sabem que uma hora e outra eles vão pôr a mão em você. Então não é tempo de brincar, é tempo de realmente se encher da palavra e obedecer o Espírito Santo, se quiser ser salvo. Porque eles estão te observando e esperando o tempo que Deus deu terminar para poder concluir a obra que eles vieram realizar na terra. Então, irmãos, esse foi o sonho que eu tive, né? E as visões que Deus me concedeu, né? Para poder estar relatando para vocês o quão sério vai ser. Não é brincadeira, é coisa séria mesmo. É de se atentar mesmo, porque não vai ser fácil ficar de bobeira. Então, não é para ficar de bobeira. Tem outro irmão também que teve o sonho semelhante ao meu, que ele vai contar também, para confirmar também o que o Senhor nos mostrou. Nas escrituras fala que a testemunha de duas pessoas são válidas. Então eu e minha irmã a gente teve um sonho no dia 31/7/24. O meu sonho, ele começou no mesmo dia que o dela, assim. Ela acordou primeiro do que eu, e depois eu tive esse sonho. Ou visão, eu não lembro exatamente se eu tava dormindo ou não, mas eu sei que foi bem estranho. Eu lembro que nessa visão ou sonho, eu tava na rua. Era um lugar que ficava perto de uma escola, e nesse sonho retratava dois amigos meus dessa antiga escola quando eu estudava com eles. Na visão, eu ficava de frente para eles e eles ficavam na minha frente. No caso, eu conseguia ver o que estava atrás deles e eles viam o que estava nas minhas costas. Só que no sonho era como se fosse um dia normal. Era o céu estava azul assim, bastante nuvens. O vento estava bem agradável, tinha carro, estava tudo normal assim. E eu não sei no que no sonho eu conversava com eles assim. Mas eu sei que quando eu começava a olhar para eles, eu começava a sentir uma sensação muito ruim, assim. Eu começava a ficar mal de verdade, assim. Era como se, de algum jeito, Deus estivesse me avisando que alguma coisa estava chegando, assim, que nós precisava ir embora. Era uma sensação, sei lá, era como se eu estivesse sendo enforcado. Era uma coisa muito ruim, assim, que eu nunca senti na minha vida. E nunca senti, né? Eu tive um sonho, uma visão pra vocês verem como que o nível é, né? Nunca fui enforcado na minha vida, então imagina ter um sonho de você sendo enforcado. Mas era uma sensação horrível, assim. E meio que não estava acontecendo nada. E eu pegava na mão dos meus dois amigos e eu começava a tentar correr com eles assim. Mas eu não tinha falado nada com eles ainda, né? Aí eles meio que relutavam assim. E eu olhava assim pra eles com uma cara muito assustada. Era como se eu tivesse traumatizado. Era como se eu visse que alguma coisa atrás deles estava chegando assim. E era fatal, nós precisava correr. E eu lembro que na visão assim, eles ficavam me perguntando o que estava acontecendo e eu falava que a gente precisava correr e era agora. E não dava tempo de explicar. E quando eles olharam no meu rosto e viram, tipo, a característica que eu tava ali, o jeito que eu tava ofegante, tava pra gritar. Mas ao mesmo tempo eu sabia que no sonho que se eles não me seguissem eu ia sair correndo sozinho. E na visão deles, assim, já que eles estavam olhando pra mim, era como se estivesse normal, não tava acontecendo nada. Mas na minha visão, olhando pra eles, o que tava atrás dele que tava chegando, era como se fosse o próprio inferno andando assim na nossa direção. E na visão eu lembro que eles entendem pelo meu olhar o que tá acontecendo e eles começam a correr comigo. E a direção da onde estava correndo era reto, que a gente tava correndo pra minha casa. Porque de algum jeito eu sabia que a minha casa era um lugar seguro, nós precisava ir pra lá. E nesse sonho, tinha como se fosse uma subida assim e depois ficava um lugar plano até chegar à minha casa assim. E na minha casa tinha como se tivesse uma praça. Eu lembro que eu pegava na mão deles assim pra correr, só que eu apertava tão forte assim que tava quase quebrando a mão deles assim, esmagando. Só que a gente corria num desespero. Enquanto a gente ia subindo, chegava uma hora que eu soltava a mão deles e eu começava a correr sozinho, assim, entrava naquela posição de corredor olímpico, né? Que eles faz toda a técnica lá certinha que eu não sei qual que é.
Mas cada passo que eu dava, eu cada vez ia mais rápido e ia me distanciando deles, assim. E no sonho eu lembro que eu andava numa direção só, eu não, tipo, tinha duas ruas pra você atravessar, né? Duas, tipo, tinha a, a calçada e depois tinha onde o carro passa e depois da calçada. Mas eu corria uma só, eu não virava em momento nenhum pra direita ou pra esquerda. E meio que dá pra fazer atalhos pra chegar mais rápido em casa, mas eu sabia que se eu virasse pra algum daqueles lados, ou eles iam se perder de mim, ou o que tava vindo atrás dele ia pegar nós dois, nós três no caso. Então eu corria reto, reto. E eu lembro que na visão chegava numa parte que tava perto da minha casa, onde tinha como se fosse uma praça. E nessa praça tinha uma escada. E eu descia aquela escada como se ela nem tivesse lá, assim. Eu me jogava de lá de cima pra baixo, assim, e fazia aquele som de plash. Ossos quebrando, assim, eu me arrebentava todo. Só que eu me levantava como se nada tivesse acontecido. Era como se aquela dor ou o que eu estivesse sentindo não importava nada, sabe? O importante era chegar naquela casa, não importava como. Nem que eu chegasse faltando um pé, sei lá. Naquele sonho eu tava realmente assim. Não tem como explicar o jeito que eu tava. Era como se eu tomasse um monte de tiro assim, mas não aconteceu nada, assim. Era como se eu nem lembrasse que eu tava com dor. E quando eu chegava em casa, eu abria a porta, eles entravam e eu fechava. E no sonho era como se fosse umas 2 horas da tarde, mais ou menos assim. Porque eu tava sozinho em casa, e normalmente não fica ninguém em casa quando dá umas 2 horas e meia por aí, porque o povo daqui de casa sai pra orar, né? Vai onde fica na casa da minha irmã. E eu lembro que na visão era como se eu conseguisse ouvir que a minha família tava lá na casa, né? Onde a gente tem costume de orar, que é um lugar separado. E eu lembro que na visão, eles entravam, a gente entrava onde ficava a minha sala, e na minha sala tinha tipo uns papéis assim anotados assim para pessoas que iam vir aqui pra casa, né? Que era muito do por isso do porquê que eu trazia eles pra cá, porque eu sabia que aqui tinha coisas que eles iam precisar. Tipo, Deus ia guiar eles aqui em casa, né, no caso. Aí eu lembro que nós entra, eu olho pra eles assim e eu começo a falar com eles com uma cara muito séria que eles precisavam pedir perdão pelos pecados dele. Só que na hora que eu ia explicar pra eles o porquê que eles precisavam pedir o perdão, eu era tomado por Deus e começava a orar em línguas. Era tipo, vocês precisam Rixarashirimini, e eu não conseguia parar. Só que eu tava consciente do que estava acontecendo. E eu lembro que no sonho eu colocava as duas mãos na cabeça assim porque eu entendia que, putz, já era, tarde demais. Tarde demais, não ia dar tempo de explicar pra eles o porquê que eles precisavam pedir perdão. E eu lembro que eu ficava falando em línguas, eu ficava olhando pra eles e eles ficavam me olhando assim, como se eles estivessem esperando acontecer alguma coisa. Aí eu lembro que no sonho eu ia ficando branco assim, eu ficava tipo todo iluminado e depois eu sumia. Aí a visão ela continuava eu olhando pra eles e eles iam entendendo na hora o que tinha acabado de acontecer, que eu tinha ficado no arrebatamento. Aí eu via eles olhando pro mural que tinha aqui da minha parede. Aí eles começavam a ver tudo que tinha. Pra vocês verem que é tão sério o negócio da informação que Deus quer que chegue até vocês, que o irmão tava contando o sonho aqui e o Senhor Deus foi já dando também a interpretação do que quer dizer essa questão aonde nós corríamos reto, 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 sabia que não podia nem para esquerda nem para direita. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte, irmão, se você ouve a nossa voz aqui agora nesse momento, entenda, não adianta você procurar outro caminho. É você obedecer. O obedecer é seguir reto. Então, segue reto na informação que você está recebendo através do canal Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada. Não adianta você procurar outra alternativa. Não adianta você procurar outro meio. Não existe outro caminho. O caminho é reto. E não olhe para trás. É reto. 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 Agora é hora de você correr na direção reta. Não olha para a esquerda e nem para a direita. É reto. Obedece o Espírito Santo, que esse é o caminho reto. E depois que eu acordei do sonho, meio que eu fui ler a Bíblia, assim, normalmente, né? E eu tava lendo sobre Coríntios. Aí eu tava lendo no Coríntios aqui, aí até que chegou nesse versículo que fala mais ou menos assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu lembro que quando eu tinha lido esse versículo, né? Eu tinha comentado isso com a minha irmã, depois que ela contou o sonho.
E Deus ele abriu mais uma vez a minha visão, como se fosse um complemento do sonho que eu tive. No caso lá daqueles dois amigos que saíram correndo comigo. Eu lembro que na visão, quando Deus me deu, na hora que eu começava a falar em línguas, eu via também que as pessoas que estavam na casa de oração, que é aqui onde eu moro, né, tem uma casa que a gente ora, eles começavam também comigo. E também eu via que outras pessoas que eu conheço também começavam a orar do nada com a gente. Era como se Deus ele tomasse todo mundo numa hora exata para orar em línguas. E nisso Deus também me fez lembrar do muro de Jericó, quando eles giraram lá em volta, e Deus pediu para que eles dessem um grande grito, né, para que a muralha caísse. Aí Deus, através da Bíblia, me deu entendimento que a trombeta que vai soar vai ser quando todo mundo começar a falar em línguas, ou orar, ou fazer alguma coisa assim ao mesmo tempo, vai ser algo assim simultâneo. E quando essa trombeta começar, não dá mais tempo de pedir perdão. Porque é como se não tivesse mais tempo, não dá. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você não tem. Ou você começa a orar em línguas, ou já era. Claro assim, né, que quem não é batizado no Espírito Santo, provavelmente Deus vai dar algum jeito para que a pessoa consiga ser arrebatado, né? Mas outras pessoas que não estão nem ligadas, elas vão ficar e não tem muito o que fazer, não. E eu lembro que na visão foi assim, do nada, sabe? Não teve um alerta, não teve um princípio, não teve absolutamente nada. Era um dia normal, como qualquer outro. Não estava tendo festa, não estava tendo evento, não estava tendo absolutamente nada. Era um dia assim, normal. Sei lá, era depois de um. Era uma segunda, era um dia normal, assim, sabe? Era um dia muito tranquilo, assim. Chegava a ser até estranho. E as pessoas foram pegadas no momento onde elas menos percebiam. E foi isso, o sonho e o entendimento que Deus deu através da própria palavra dele sobre o que que vai ser a trombeta, porque a trombeta não é uma cornetinha que vai todo mundo ouvir, mas sim vai ser as nossas vozes. No caso, vai começar um monte de gente a orar em língua ao mesmo tempo e depois vai todo mundo desaparecer. E daí vai começar a loucura, né? Os demônios e tudo mais. E enquanto eu falava isso, Deus me fez lembrar de uma coisa importante, porque é como se nessa visão eu fosse o anjo, né? Só que o anjo já guiou a pessoa para onde ela precisava ir antes de dar o arrebatamento. É como se ela já tivesse um entendimento de onde ela precisava ir. Porque no sonho, eu tava vendo tudo, né? Mas eu não via ninguém correndo comigo, tirando aqueles dois. Era como se, tipo, só eles dois tivessem o entendimento do que fazer. O restante tava nem aí. Era como se o arrebatamento já deu e as pessoas estavam vivendo a vida normal ali. Até que se manifestou os demônios, eles viram. Mas aqueles dois lá, por eles terem entendido o que estava acontecendo, que eles começaram a se mexer. Então, muito provavelmente, um pouco antes do arrebatamento, assim, Deus ele vai começar a comover as pessoas para elas se irem para os lugares, assim. Talvez alguém faça uma compra além do normal, né? Tipo a compra do mês. E já vai começar a preparar a pessoa, não para ficar, né? Mas já vai preparar a pessoa para, caso acabe ficando, né? Já tenha o que fazer. Era como se ele fosse um preparamento. Porque quando eu tive esse sonho, eu não orei a Deus pedindo um sonho. Eu nem sequer me lembrava dos meus amigos e nem sequer fiz uma oração por eles. Foi como se no dia que eu tive o sonho, que foi no dia 31, era como se nesse dia fosse o arrebatamento, mas nesse dia eu estava na rua. E por eu estar na rua, por acaso eu encontrei eles ali. E por eu achar eles ali naquela rua, eu consegui a tempo levar eles para casa. Mas se eles tivessem demorado só um pouquinho mais, talvez eu teria corrido sozinho, eles tinham ficado lá, dava o arrebatamento, eles não iam saber o que fazer porque eles não iam estar na minha casa. E ia começar o sonho daquela. Eu ia começar o sonho da minha irmã, onde ia vir aquele paredão lá dos demônios. Ia devorar eles e depois eles iam cair lá no lago de fogo e acabou. Essa seria a história deles. Porque é como a minha irmã disse, foi um instinto. É como se alguma coisa dentro da pessoa vai começar a constranger, vai começar a comover, que ela não vai conseguir suportar o que tá vindo. É como se ela entrasse em pânico, que nem eu entrei no sonho, e ela começasse a correr para algum lugar que ela nem sabe para onde vai. E no final das contas, ela está sendo conduzida pelo anjo para salvação, né? Que no caso é dar a vida. Porque muito nos filmes de arrebatamento fala que a pessoa tem que correr para as montanhas. Mas aí tem a questão, o que que ela vai fazer nas montanhas, né? Ela vai fazer o que lá? E se os demônios lá achar a pessoa, o que que ela vai fazer lá? Tipo, ela não tem nada lá. Vai fazer o que na montanha?
já mostra que esses filmes também tá conduzindo as pessoas ao erro. Porque dentro desse canal, toda a ideia é envolvida a pessoa estar dentro de casa assistindo os vídeos. Mas o que que essa pessoa vai fazer dentro da montanha onde não tem nem internet, energia não tem nada? Vai fazer o que lá? Essa pessoa está sendo conduzida para a morte.